Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Igreja no Guará. É muito bom ter muitos irmãos aqui e quero ver ainda mais irmãos. Senhor Jesus. E essa semana nós desfrutamos durante a nossa semana alguns versículos relacionados à purificação. E semana passada, quando os irmãos pediram para me separar os versículos, eu tinha uma ideia de como dar essa mensagem. E aí depois o Senhor falou, não é assim não. Você vai falar outra coisa. Que não seja relacionado à purificação. Eu vou falar sobre a purificação, mas não com aquela linha de pensamento que eu tinha inicialmente considerado. E eu queria que os irmãos lessem comigo. Eu vou usar a NAA. Tá bom, Raí? Vou usar a NAA e vamos ler juntos Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 26 e 27. Vamos lá? Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Senhor Jesus. E quando eu comecei a desfrutar, eu tinha uma ideia sobre purificação. Querendo ou não, a gente reunindo há muito tempo, você tem uma bagagenzinha, você fala, não, já vou começar por aqui e tal. E o Senhor às vezes fala, não, apaga tudo e começa de novo. E purificação, para mim, sempre foi muito relacionado ao pecado, de você estar puro diante do Senhor. Por quê? Nós servimos a um Deus puro e santo. E as suas criaturas, quando foram criadas por Ele, se encontravam nesse estado de criaturas puras e santas. Mas o pecado veio e corrompeu tudo. Então aquele ser que antes era puro e santo, agora já era um ser impuro. Né? E durante o Antigo Testamento isso fica mais visível, que o povo, às vezes você tocava num morto, você ficava impuro e você tinha que ficar separado. Por quê? Porque a impureza ela contaminava. Então, essa era a ideia que eu tinha sobre impureza, só contextualizando os irmãos, sobre purificação e impureza. E realmente ficou mais claro para mim que o pecado é uma grande praga. Ele é a pestilência, uma palavra que eu aprendi nova, não conhecia. Ele é a pestilência das nossas vidas. Ou seja, ele é uma peste, ele é uma praga, que ele assola as nossas vidas enquanto nós estamos aqui na nossa vida na terra. Senhor Jesus. E ele é uma das causas de nós estarmos afastados de Deus. Se não fosse o pecado ter ali no Jardim do Éden, o pecado, se ele não tivesse entrado em nós ainda teríamos uma comunhão com Deus. Foi por causa do pecado que tudo aquilo foi desorganizado. O Senhor tinha um plano, mas por conta do pecado, tudo mudou. E o nosso medo da morte também é devido a esse pecado. Por quê? Porque pelo fato de você e eu cometermos pecados durante a nossa vida, isso desagrada ao Senhor, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você peca, você vai morrer. O exemplo de que nós temos de quem não pecou, ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. Então não há por que temer a morte quando você não tem pecado. Senhor Jesus. Então, por isso que o ser humano ele teme tanto a morte. Por quê? Porque ele é um pecador. Se nós somos pecadores, nós tememos a morte. Senhor Jesus. E esse é um pesadelo, que nos assombra.
e a gente não pode escapar dele. Não importa onde você vá, não importa o que você faça, não importa como você se conduza, não importa o que você fale, como você age, você não vai conseguir escapar do pecado. Ainda que você seja um ser humano brilhante, educado, compreensivo, simpático, mais virtudes do que eu posso lembrar, ainda assim você é assolado pelo pecado. Senhor Jesus, mas aqui em Salmos 51, é isso aí. Salmos 51, vamos ler os versículos de 1 a 3. Fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós vemos que o Senhor ele abriu uma porta, né? Mas não é porque nós hoje, né, estamos numa condição diferente, né, que o Senhor ele não alcança as pessoas que não estão nessa condição. Porque o primeiro passo que o Senhor dá é quando nós ainda estamos numa condição de pecado. Ou seja, quando o Senhor ele brilhou para você, quando ele incomodou você, né, quando o Senhor ele, por exemplo, brilhou para Paulo naquele caminho, Paulo ele ainda estava em pecado. Ele ainda estava em uma condição pecaminosa. Então, quando estamos no pecado, é que o Senhor começa e inicia a tratar os seus filhos. É por aí. Por quê? Porque o Senhor ele vem para tratar com o pecado. Senhor Jesus. E não importa, irmãos. Né? Não importa quão sujo você está, quão escravizado você está. Não importa quão duro esteja o seu coração. Você tem que se aproximar do Senhor como um pecador. Por quê? Porque o Senhor veio justamente para os pecadores. Senhor Jesus. Então, ainda que eu, hoje, esteja reunindo, esteja desfrutando, esteja buscando me purificar, eu tenho que me achegar ao Senhor muitas vezes numa posição de pecador. Senhor, não está certo, não está adequado. Senhor, tem que trabalhar mais. Senhor, tem que corrigir. Senhor, tem que purificar. Senhor Jesus. E esse foi o objetivo que o Senhor veio. Justamente para o quê? Para me livrar e me tirar dessa condição de pecador. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor ele inicia a sua obra em nós quando nós muitas vezes estamos na nossa pior condição. Né? Até mesmo muitas vezes depois de ter crido no Evangelho, de ter recebido o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes nós caímos numa condição de extremo pecado, de muita dificuldade, de muita escuridão, de muitas trevas, mas é nessas situações que o poder do Senhor ele se mostra ainda mais forte. Né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E essa impureza, que é o pecado, ela nos torna muito incapazes de agradar um Deus puro e santo. Pela minha condição, por ser um pecador, eu nunca vou conseguir agradar o Senhor, nas minhas forças. Eu posso vir aqui e eu posso levantar 725 igrejas, mas se for em meu nome, isso vai estar errado. Né? Eu posso vir aqui e ajudar 400 pessoas aqui, posso vir ajudar, vamos supor, com oferta, eu ajudo 400 irmãos, isso está errado. Isso daí é em mim mesmo. Porque a única pessoa que vai poder me fazer agradar ao Senhor é por meio do próprio Senhor Jesus. Ou seja, a minha pessoa em si não vai fazer nada. Mas a partir do momento que eu estou em Cristo, aí sim eu sou capaz de fazer alguma coisa. Senhor Jesus. E um outro princípio muito importante, né, aqui nós vimos que nós somos pecadores. Há algo de errado em nós. E agora nós temos que reconhecer que o nosso esforço não vai nos levar para perto de Deus e nem vai nos purificar. Senhor Jesus, em Romanos 7, versículo 18. Oh, Senhor Jesus. Romanos 7, versículo 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Senhor Jesus. Então,
a condição do homem é muito difícil. Você está impuro e você não pode fazer nada para se livrar dessa impureza. Você está perdido, né? Se você for olhar a condição do homem sem Deus, é uma condição completamente lastimável. Senhor Jesus. Perdi aqui. E todos nós, irmãos, na nossa caminhada cristã, em determinado momento, nós vamos tentar nos purificar ou, de alguma forma, tentar nos limpar para agradar a Deus. Isso é natural do ser humano. Eu sempre vou tentar fazer alguma coisa para... Não, vou ajudar o Senhor aqui. Está precisando da minha ajuda. Como se Deus não fosse o suficiente. Deus não fosse grande o suficiente para nos ajudar. Ele precisa da ajuda do Thales, para fazer alguma coisa para Ele. Como se eu fosse bom o suficiente para fazer alguma coisa para Deus. Não é isso. Senhor Jesus, se eu seguir por esse caminho, eu vou falhar miseravelmente. Senhor Jesus. E é aquela história de quanto mais você tenta se limpar, mais você se suja. Eu muitas vezes estava mexendo ali no carro, tal, você pega uma graxinha, você suja só a pontinha de dedo assim, aí você vai tentar limpar, quando você vê, você está com a mão mais suja ainda. E aquilo não adianta. Enquanto você não for num sabão ali e tirar aquela sujeira toda, você vai ficar passando, vai sujando mais. E essa é a condição quando a gente tenta fazer algo para o Senhor. Quando eu tento me limpar, fazer algo por meio das minhas mãos, por meio das minhas obras. Senhor Jesus, aqui em Jó, agora, Raí, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Só esse versículo. Que a tradução aqui, para mim, ficou um pouquinho mais adequada para esse contexto. Versículos 30, Jó 9, 30 e 31. Fala assim, espera aí que eu vou ler aqui, porque na minha está em NA. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Se você tentar se limpar, vai ser isso aqui. Você vai se sujar mais, vai ser pior. Então, acho que uma condição que ficou muito marcado para mim enquanto eu desfrutava a mensagem e que eu quero passar isso para os irmãos, não tentem fazer algo para Deus. Você não vai conseguir. Você pode dar o seu melhor, mas se for em você mesmo, você não vai conseguir fazer nada de útil para o Senhor. Nada disso vai ser usado na edificação da igreja, nada disso vai cooperar para o seu crescimento de vida. Senhor Jesus, então, não procure a sua purificação por seus próprios feitos e esforços. E aqui nós temos que reconhecer que a purificação, ela só vem de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E não adianta também, irmãos, você procurar essa purificação em nenhum outro lugar. Tá? Aqui eu estou dando o caminho, a purificação vem de Deus. Não adianta você falar, não, mas vem dali. Não, só vem de Deus. Não tem outro caminho. Essa semana, Dona Cíntia estava lavando roupa, Como você sempre lava roupa. Tira, joga na máquina, sabão, amaciante, pá, e põe para lavar. Amém. Jesus é o Senhor, tal, lava a roupa, cheirosinha, limpinha. Aí, a Cíntia pegou, comprou um outro sabão lá, falou, não, vou lavar com esse sabão aqui. Aí, quando lavou com o sabão, aí você fala, rapaz, não é que essa blusa era branca? E a gente nem sabia. Você estava lavando, você estava fazendo ali. Lavando, como todo mundo lava, mas não era o sabão adequado para aquele tipo de roupa. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que eu quero falar aqui, o único detergente que vai remover o pecado, de fato, é o sangue de Jesus Cristo. Não adianta você usar outro sabão falsificado e barato. Isso não vai remover essa impureza de você. Não vai tirar o pecado. Senhor Jesus. E nossa única esperança é isso que nós lemos em Ezequiel. Só voltar aqui, Ezequiel 36. A única esperança que nós temos é essa. Que o Senhor então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Essa é a única esperança. Nós não temos outro caminho. Senhor Jesus. E ainda que você tenha uma sujeira específica, o sangue de Cristo pode te limpar. Aqui em Isaías 44. Oh, Senhor Jesus. Isaías 44, 22, parte A.
É aqui. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Irmão, o que é o pecado para Deus? Ele não é nada, porque Ele tem poder para nos purificar e nos tirar de todas essas transgressões. Senhor Jesus. E até agora, na mensagem, nós vimos que nós temos um grande problema que é o pecado, e nós precisamos reconhecer que em nós mesmos nós não somos capazes de nos livrar dessa imundície, né, dessa impureza que há dentro de nós. Mas o Senhor, Ele provê um meio de purificação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, se você chegou a esse ponto em que você reconheceu que você é um pecador e que em si mesmo não há salvação, o Senhor já tem um caminho para te purificar. Senhor Jesus, nós conhecemos ali o Senhor no Antigo Testamento, né? Nós temos Jeová, e nós temos aqui um que eu gostaria de destacar, que é o Jeová Jireh. O Senhor proverá. Como é que você vai ser limpo desse pecado? O Senhor vai prover. E Ele já proveu, na verdade, né? E foi o quê? Por meio do seu Filho. Então o Senhor viu que a condição do homem era uma condição totalmente errada, totalmente pecaminosa. Ele falou, agora eu preciso prover um meio para esse homem ser limpo, para esse homem ser purificado. Senhor Jesus. E só colocando aqui uma outra experiência. Um tempo atrás eu fui no nutricionista. Eu não, minha irmã mais nova. Estava com uma dificuldade nos rins, nada muito grave. Aí o médico falou, não adianta você tomar nada milagroso, tem que tomar água. Para os rins é água, não tem muito. Seu corpo é composto de muita água, toma água que vai ajudar bastante. Ela só tomava Coca-Cola. Então, já é uma baita de uma diferença, né? Senhor Jesus. Então, você pode tomar qualquer coisa, mas o mais indicado no final é a água. Então, da mesma forma, a purificação, há diversas maneiras que o mundo fala que você pode ser purificado. Inclusive maneiras muito boas. Há religiões que pregam maneiras maravilhosas de você se tornar um homem melhor, uma pessoa melhor. Mas não, você tem que ir naquilo que é essencial, o próprio Senhor Jesus. Você tem que ir direto no manual do fabricante. Você lê aqui a palavra, poxa, eu estou com um problema, reconheci que eu tenho esse problema, e a solução é essa daqui. Senhor Jesus. Então, nós vemos, quando o Senhor veio, morreu, ressuscitou, todo esse trajeto, todo esse... não sei a palavra agora. Toda essa obra que o Senhor fez ali, os seus 33 anos e meio na terra, foi prover um meio desse homem se tornar puro novamente. Senhor Jesus. Mas não basta também você saber qual é o remédio. Você tem que saber aplicar esse remédio. Ou seja, o Senhor, Ele veio, morreu por você e por mim, derramou o seu sangue na cruz, e agora eu tenho que saber utilizar esse sangue. Para mim ser puro, eu tenho que saber utilizar da maneira correta tudo isso que o Senhor fez por mim, todo esse legado que Ele deixou para mim. Senhor Jesus. Então, a aplicação desse remédio, ela vai ser no seu dia a dia. Você não vai tomar 3 comprimidos por dia durante 7 dias e vai estar limpo da impureza. Seria maravilhoso, mas não é assim. Desde quando você iniciou a sua caminhada cristã, desde ali você começou a tomar o medicamento. Então, desde aquele primeiro dia, o Senhor está tirando uma sujeirinha ali, está tirando outra sujeirinha aqui, e assim o Senhor vai permanecer até a sua volta. Senhor Jesus. Então, a purificação, para mim, ela ficou muito clara enquanto eu desfrutava que ela é uma jornada. A nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor é o que vai de fato nos purificar. Dia a dia, desfrutando, tendo comunhão íntima com o Senhor, amando os irmãos, pregando o Evangelho, fazendo tudo isso que nós já sabemos. Esse é o modo adequado da gente se purificar até que o Senhor volte. Senhor Jesus. Então nós vamos ser purificados de pouco a pouco. É claro que quando nós cremos, há uma mudança no nosso interior e a gente já se purifica de muita coisa. Mas também durante a nossa caminhada cristã, o Senhor vai mostrando que ainda nós temos algumas sujeiras muito incrustadas no nosso ser, muito difíceis de serem removidas. E é durante essa jornada cristã que o Senhor vai remover essas sujeiras mais difíceis, essas manchas mais difíceis.
Senhor Jesus, e como, além da nossa sujeira, um problema que aflige o ser humano também, que nós precisamos ser limpos, é da nossa idolatria. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a palavra idolatria, ela cabe muito bem. Né? Para nós, muitas vezes, quando você fala idolatria e vê para a Bíblia, eram ídolos, eram esculturas, eram coisas físicas. Né? Mas para nós hoje, isso tudo é muito virtual, vamos assim dizer. Não é nada palpável. Né? Às vezes é ter 25 milhões de seguidores no seu Instagram, isso é o seu ídolo. Ou às vezes a minha esposa pode ser o meu ídolo. Ou às vezes a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco pode ser o meu ídolo. Então, irmãos, não é só esse pecado feio que nós vemos rapidamente, que nós detectamos rapidamente. Mas muitas vezes são coisas que estão no nosso viver e que estão ocupando o lugar de Deus. Senhor Jesus. E nós não podemos tolerar essas coisas, irmãos. Eu estava desfrutando de um livro e lá ele falava que você não pode tolerar os pecados conhecidos. Porque ele fala que todos nós temos um pecado que a gente frequentemente, às vezes, se depara com ele. Às vezes ele está naquela condição de um pecado que está lá no fundo da caverna. Ele está lá no fundo da caverna, ele não está fazendo mal para ninguém. E você acha que ele está inofensivo, mas ele ainda está lá. Ele ainda existe. E muitas vezes o Senhor precisa tirar ele da caverna para que você lide com ele. Então, a nossa tolerância para com o pecado, ela deve ser zero. Para com o pecado, para com a idolatria. Senhor Jesus. E muitas vezes você, por exemplo, eu sou uma pessoa, às vezes, vamos supor, que eu falo demais. Aí você fala, não, eu sou assim. Eu nasci assim e vou morrer assim. Às vezes você é uma pessoa muito dura. Não, é a minha personalidade. O Senhor me fez assim. Não, irmãos, você não é assim. Essas falhas que muitas vezes nós vemos no nosso viver são consequências daquele pecado. Você tem que lembrar que, como lá no início Adão era antes da queda, que ele era simples, ele era puro, né, ele era santo, tudo isso daí, essa é a nossa condição original. Essa é a nossa condição da forma como nós somos criados. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós, como cristãos, nós devemos buscar essa purificação perfeita. Não tem que ser puro só em alguns aspectos, ou só da forma que você julga mais necessária. Todo o seu ser, ele tem que ser puro. Senhor Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas que ocupam o lugar de Deus. Senhor Jesus. E aqui em Jó, já finalizando, não vou falar muito. Jó, capítulo 8, versículos 6 e 7. Esse é na NAA. Fala assim, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurar a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Senhor Jesus, irmãos, se nós, hoje, como nós estamos, se nós seguirmos nesse caminho de purificação, o Senhor vai tornar o nosso estado cada vez melhor. Porque nós vamos estar cada vez mais puros. E nós servimos a um Deus puro e santo. Você não vai conseguir se achegar na presença de Deus se você estiver impuro. Né? Eu acho que isso no Antigo Testamento fica bem claro para nós. As pessoas que estavam numa condição impura, elas ficavam isoladas. Elas eram deixadas de fora. Por quê? Porque isso contamina. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que buscar constantemente essa jornada, estar nessa jornada de purificação. Senhor Jesus. Irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar. E agora os irmãos complementem a mensagem com que os irmãos desfrutaram durante a semana. Vamos fazer pequenos grupos de 3 ou 4 irmãos para desfrutar. Não façam grupos muito grandes para todos poderem compartilhar. E como acabou cedo, creio que a gente no finalzinho pode abrir para alguns irmãos virem aqui à frente compartilhar. Jesus é o Senhor.